Boa noite. A TV BV, afiliada da Band em Santa Catarina, começa hoje a sua programação especial para a cobertura das eleições deste ano. Uma eleição significativa, pois elege prefeitos, vices e vereadores. Neste nosso primeiro Band Eleições, nós vamos tirar todas as dúvidas relacionadas com a Justiça Eleitoral e a parte de elaboração para esse pleito tão importante que terá o primeiro turno dia 15 de novembro. Nós convidamos o desembargador Jaime Ramos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Muito boa noite, desembargador. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação imensa estar com vocês. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de colocar o primeiro assunto que tem dividido conversas informais, familiares, em alguns eventos públicos limitados pelo combate à pandemia, que é justamente como a Justiça Eleitoral de Santa Catarina e do Brasil como um todo se prepara para dar suporte, não só para a equipe da Justiça Eleitoral que estará trabalhando, mas também para o eleitor durante o processo de votação no dia 15 de novembro. Pois bem, a eleição foi adiada para 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno, por meio de emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional. E ali já se encontram algumas regras a respeito do acontecimento adiado, inclusive prazos e tal, algumas outras normas. E a Justiça Eleitoral está bastante preocupada com a saúde dos mesários, servidores, juízes e também, principalmente, dos eleitores. Devido a essa pandemia da Covid-19, o TSE tem se preocupado, o ministro Roberto Barroso é um companheiro dos tribunais regionais eleitorais, no sentido de encontrar as melhores soluções para resolver essa questão da saúde, da segurança da saúde de todas as pessoas que vão participar do pleito, incluindo candidatos, apoiadores, né, delegados de partidos, fiscais e tal. E o TSE, então, lançou um edital chamando empresas que quisessem doar equipamentos de proteção individual. E várias empresas acorreram e vão doar todos os equipamentos necessários para a proteção dos mesários e também álcool em gel para utilização dos eleitores. Presidente, medidas, por exemplo, como as anunciadas já e tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, na figura do seu presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, que sequer a questão da leitura biométrica será usada para evitar um possível contágio, ou pelo menos mais um elemento que pudesse levar ao contágio. Perfeitamente. Bom, os mesários usarão, além das máscaras, né, normais, como todo mundo vai usar, inclusive os eleitores e todos que participarão, também o Face Shield, a utilização de álcool em gel para a higienização das mãos. E a coleta biométrica, justamente pelo fato da dificuldade de fazer a asepsia da máquina, o TSE dispensou a coleta da digital, né, da biométrica. Justamente em função dessa dificuldade, não teremos, então, a identificação do eleitor pela biometria, que é um instrumento importantíssimo de identificação mais precisa do eleitor que está ali para votar, mas essa identificação não ficou prejudicada, porque o modo tradicional de identificação em todos os lugares, né, em todas as repartições, e não deixa de ser também ali a sessão eleitoral, uma repartição da Justiça Eleitoral, a utilização de documento com fotografia. Esse é um modo tradicional, antigo, de verificação da identificação do eleitor, e o presidente da mesa e demais mesários haverão de conferir para identificar perfeitamente o eleitor que está votando. O título eleitoral fraudar a eleição.
O título eleitoral eletrônico, aquele que foi disponibilizado desde a última eleição, onde a gente pode apresentar o celular com o título de eleitor, foi um avanço que agora vai se justificar ainda mais, né, com a ausência da leitura biométrica, né? Perfeitamente. Você disse muito bem. O e-título, que está na página do TRE e do TSE também, pode ser acessado por todos os eleitores e acessarem no sentido de fazerem o download no seu celular, e ali ele terá o título com foto, com a identificação perfeita, e com ele é possível se identificar na sessão eleitoral. O TRE e o TSE estão fazendo uma campanha bastante interessante sobre o chamamento do mesário voluntário. Qual é o resultado até agora? As pessoas estão se sensibilizando para essa causa? Sim, senhor. Estão se sensibilizando. Os mesários voluntários são importantíssimos para a justiça eleitoral. Em todos os anos de eleição, eles se dispõem a trabalhar e, assim, prestar o serviço de cidadania à justiça eleitoral. Nós somos muito agradecidos a todas as pessoas, todos esses eleitores que se dispõem a fazer o trabalho de mesário voluntário. E este ano, não só com a sensibilização, mas também em função dela, com a campanha que o TSE lançou, os mesários voluntários têm apresentado suas inscrições e nós temos um grande número e muito importante para a justiça eleitoral. É verdade que ainda não são suficientes, não é suficiente esse contingente de voluntários. A Justiça Eleitoral, então, de acordo com a legislação, fará convocações também. Mas é preciso deixar claro aqui, bem seguro, que a Justiça Eleitoral tudo fará para que haja segurança da saúde de todos, que todas as medidas de segurança da saúde recomendadas pelas autoridades sanitárias serão tomadas. Presidente, fato recorrente nas últimas eleições é o questionamento de alguns grupos ideológicos ou até políticos em relação à lisura do processo eleitoral com as urnas eletrônicas e a apuração no Brasil, que é célere e é confiável. Qual é a mensagem que o presidente da Corte Eleitoral de Santa Catarina, que também na condição de magistrado, pode passar para o eleitor sobre essa importante ferramenta e a sua confiabilidade? É lamentável, né, que grupos tenham atacado as urnas eletrônicas com o objetivo até de atacar a justiça eleitoral em si, mas a justiça eleitoral é composta de juízes e servidores, servidores permanentes e servidores temporários, como os mesários, os membros das juntas apuradoras e demais participantes do processo eleitoral. E são pessoas da mais alta dignidade, de modo que nós não podemos atacar a justiça eleitoral dessa forma. E quanto à urna eletrônica, quem não conhece pode ter dúvida, com certeza, porque se eu não conheço, eu não sei como é que funciona e, portanto, eu posso colocar dúvida. Mas se os eleitores que tiverem alguma dúvida acessarem o site do TSE, lá tem explicações detalhadas e muito claras, muito simples, de fácil entendimento, a respeito do funcionamento e da segurança da urna eletrônica. E as urnas eletrônicas, elas se submetem a vários testes nacionais, inclusive, com a participação do público em geral, em audiências públicas, com participação do Ministério Público, da UAB, de partidos, e, enfim, da população em geral que queira acompanhar. E essas urnas, então, são submetidas a vários testes para serem então, apresentarem a sua performance e, assim, deixar todo mundo ciente de como ela funciona, de como é que é o mecanismo da urna eletrônica. Não há nada que possa ser devassado ali. Os hackers
não terão oportunidade, inclusive porque ela não funciona plugada a uma internet. Nós queremos deixar bem claro isso, que a Justiça Eleitoral ela tem feito tudo para que a urna eletrônica apresente a performance de segurança que sempre apresentou. Em todas as eleições se fala muito contra a urna eletrônica, mas não se traz um único dado sequer, Correto. um fato sequer que deponha contra a urna eletrônica. Temos que conhecer, portanto, eu convido a todos para fazerem essa verificação no site de como funciona. Presidente, não deixa de ser um ataque à democracia também, né? Porque o voto é um ato plural, o voto pode ser individual, mas o resultado dele é um ato plural de democracia. Né? Exatamente. Eu quero contar aqui a historinha de um processo. Nós recebemos um processo em que o eleitor, numa eleição passada, ele, com essa ideia desvirtuada de que a urna eletrônica poderia eventualmente não computar o voto dele, ele anotou o número do candidato em que ele votou na folha de votação, aquela folha em que o eleitor assina ali na hora ao chegar na sessão. E isso devassou o voto dele. O voto é secreto, todos nós sabemos, ele não pode devassar e, portanto, foi processado por crime eleitoral. E, coitado, ele foi com uma ideia de que... Ele foi com uma ignorância de que a urna eletrônica não iria computar o voto dele e, para ter certeza, então, ele fez esse crime eleitoral. Isso não precisa fazer, as pessoas têm que ter confiança, conheçam a urna eletrônica. Como você disse, a agilidade, tanto na coleta dos votos quanto na apuração, é que faz da urna eletrônica, além da segurança, da eleição, porque lembram que voto em papel, né, ele podia ser carregado como formiguinha, né? Sim, muitas histórias existem a respeito disso. Né? Na apuração também poderia desaparecer algum voto, apesar de todo o cuidado, toda a visualização que a Justiça Eleitoral tinha, mas a urna eletrônica não precisa nada disso. A urna eletrônica é o instrumento que leva ao TSE, ao TRE primeiro, depois ao TSE, o resultado da eleição. Em poucos minutos, nós teremos o prefeito eleito, nós temos os vereadores eleitos, com todos aqueles cálculos que são feitos para quociente eleitoral e qual a participação de cada partido no resultado. Presidente, nós vamos dar uma rápida paradinha, irmos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar de um assunto que tira o sono da Justiça Eleitoral e dos brasileiros: o efeito das fake news nas eleições municipais esse ano. A gente já volta.